Se eu não tivesse ouvido com meus próprios ouvidos, jamais acreditaria. Um trem inteiro repleto de passageiros desapareceu diante dos olhos de dezenas de testemunhas. Ele partiu da estação, soltou o último apito, as rodas rangeram nos trilhos. Mas jamais chegou ao destino. E o mais perturbador, ninguém em nenhum lugar jamais encontrou vestígio algum. Nem os vagões, nem as malas, nem os corpos, nada. Era como se tivesse sido engolido pela própria noite. O que você faria se alguém que ama tivesse embarcado nesse trem? A polícia investigou. Historiadores buscaram registros. Houve quem dissesse que tudo não passava de lenda. Mas as famílias, elas nunca esqueceram. Algumas ainda esperam até hoje uma resposta. E se eu dissesse que um segredo terrível foi escondido por décadas? Que há relatos jamais divulgados de pessoas que juram ter visto esse trem, surgindo e desaparecendo em lugares impossíveis? Esta não é apenas uma história de ferro e fumaça. É uma história de segredos, de dor e de um mistério que desafia até a própria lógica do tempo. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga o próximo trem que passar pela sua estação. Naquele início de noite, a estação central da pequena cidade de Ravenna del Norte estava mais movimentada do que de costume. Era o último trem do dia, o das 23h15, conhecido pelos moradores apenas como o noturno. Muitos o utilizavam para viajar até a capital, a algumas horas dali para trabalhar, estudar ou visitar parentes. O frio se infiltrava entre os trilhos, trazendo consigo uma névoa densa, que parecia se arrastar como um véu branco sobre o chão de pedras. As lamparinas da plataforma tremeluziam, incapazes de vencer totalmente a escuridão que se adensava. Entre a multidão que aguardava a partida, alguns rostos se destacavam. E é nesses rostos que a nossa história começa. Helena era uma jovem professora de literatura, de apenas 27 anos, que carregava sempre um caderno de capa vermelha, onde escrevia pensamentos, poemas e pequenos contos que raramente mostrava a alguém. Tinha olhos vivos, embora marcados por uma certa melancolia que poucos percebiam. Naquela noite, viajava para encontrar a irmã mais velha, recém-casada. Carregava apenas uma mala azul e o caderno vermelho que nunca desgrudava. Helena tinha um detalhe curioso. Sempre que embarcava em um trem, tinha o hábito de anotar a primeira frase que lhe vinha à mente ao ouvir o apito da locomotiva. Dizia que eram mensagens escondidas no ar. Naquela noite, antes mesmo de embarcar, rabiscou no canto da página: nem todo retorno acontece. Um homem de 42 anos, comerciante conhecido na região, estava entre os passageiros. Viúvo havia 5 anos. Criava sozinho a filha de 10 chamada Clara. Estava no trem para uma viagem de negócios. Vestia um sobretudo escuro, usava chapéu e tinha um olhar firme, mas cansado. Ao seu lado, levava uma pasta de couro cheia de documentos. Miguel era respeitado por todos, mas havia quem dissesse que ele carregava uma culpa antiga, algo que nunca confessara. Na plataforma, antes de subir ao vagão, ele parou diante de um funcionário da estação e perguntou quase em sussurro: "Tem certeza que este trem vai mesmo sair hoje?" O funcionário estranhou a pergunta, afinal o horário era fixo, e apenas respondeu com um sorriso nervoso: "Vai sim, senhor, como sempre." Entre os passageiros havia também um homem diferente, Padre Samuel, um sacerdote idoso de cabelos completamente brancos e rosto marcado por rugas profundas. Sempre muito respeitado, ele raramente viajava, mas naquela noite carregava consigo apenas um pequeno baú de madeira, fechado com um cadeado. Alguns diziam que nele havia livros raros, outros acreditavam que eram relíquias da igreja. O que ninguém sabia é que, ao embarcar, o padre parecia inquieto. Segurava o terço com tanta força que os dedos tremiam. Um passageiro chegou a ouvir quando ele murmurou como se rezasse: "Que não se repita. Meu Deus, que não se repita." Essas palavras até hoje ecoam como uma sombra na memória de quem esteve presente. Nenhum trem parte sem seu condutor. E naquela noite o maquinista era Álvaro Ferreira, homem experiente com mais de 20 anos de ferrovia. Costumava ser brincalhão, sempre contando histórias aos colegas, mas naquele turno estava diferente.
Silencioso, evitava olhares e parecia verificar os controles da locomotiva com mais cautela que o habitual. Um auxiliar chegou a comentar: "Álvaro, está tudo bem?" Ele apenas respondeu: "Está, mas sinto que esta noite será longa." E então, sem explicar nada, girou a chave da locomotiva. Enquanto os passageiros tomavam seus lugares, alguns pequenos detalhes começaram a chamar a atenção. A temperatura parecia cair de repente, muito além do normal para a estação. O vidro das janelas começou a embaçar antes mesmo da partida, e uma fina camada de gelo se formou sobre algumas superfícies metálicas. Alguns riram, dizendo que era apenas o inverno que chegava cedo. Mas outros sentiram algo diferente, como se um silêncio pesado caísse sobre a estação. Helena, ao abrir o caderno vermelho, notou que a caneta simplesmente parara de escrever. Mexeu várias vezes, mas a tinta não saía. Foi então que escreveu com lápis, em letras pequenas: "O tempo não corre para todos." Enquanto isso, Miguel, já sentado em seu banco, observava uma senhora idosa no corredor. Ela segurava um crucifixo antigo e murmurava orações baixas sem parar. O curioso é que a mulher não havia sido vista entrando na estação. Simplesmente parecia já estar lá, como se tivesse surgido no vagão. Não era apenas uma pessoa que percebia. Vários passageiros comentavam em tom de brincadeira que o trem parecia mais pesado do que nunca. Outros diziam que as luzes internas oscilavam como velas prestes a apagar. O padre Samuel, sentado próximo à janela, olhava fixamente para fora. E quando a locomotiva soltou o primeiro sopro de fumaça, ele fechou os olhos, como quem já sabia que aquela viagem não teria retorno. Na plataforma, alguns familiares se despediam com lágrimas nos olhos, sem motivo claro. Era comum chorar em despedidas, sim, mas aquela noite parecia carregar algo maior. Muitos diriam depois que sentiram, sem saber porquê, que talvez fosse a última vez que veriam aqueles rostos. Às 23h15, em ponto, o apito ecoou. O barulho do ferro contra ferro fez vibrar a estação inteira. Helena olhou pela janela, apertou o caderno vermelho contra o peito e pensou na irmã. Miguel ajeitou o chapéu, tentando parecer firme, embora seus olhos dissessem o contrário. Padre Samuel segurou ainda mais forte o terço, repetindo orações que ninguém entendia. E Álvaro, o maquinista, respirou fundo antes de puxar a alavanca que colocou o trem em movimento. O trem partiu. Vagão após vagão desaparecendo na névoa. As lanternas da estação foram ficando para trás até sumirem por completo. E então, um silêncio absoluto tomou conta. O que ninguém sabia é que aquele trem, repleto de passageiros, jamais seria visto novamente. O trem já havia deixado para trás a pequena estação de Ravenna del Norte. Os trilhos cortavam campos cobertos pela névoa, iluminados apenas pela lua pálida e pelas lanternas da locomotiva. Dentro dos vagões, a vida seguia seu ritmo. Conversas baixas, malas arrumadas, passos apressados pelos corredores estreitos. Mas pouco a pouco, uma sensação incômoda começou a se espalhar entre os passageiros. Algo não estava certo. Miguel Albuquerque, o comerciante, já tinha fechado a pasta de couro, mas não conseguia pregar os olhos. Seus pensamentos estavam agitados. Carregava consigo um contrato importante, fruto de meses de negociação. Mas o erro não estava nos papéis, e sim em sua consciência. O homem havia feito algo que escondia até de sua própria filha: falsificar assinaturas para fechar aquele acordo. Era um risco calculado, mas a culpa pesava. Enquanto observava o reflexo da sua imagem no vidro da janela, murmurou em voz baixa: "Se descobrirem, estou acabado." Naquele momento, um garoto loiro de cerca de 12 anos, sentado a 2 fileiras à frente, virou-se para ele e disse com um sorriso enigmático: "Não se preocupe, senhor. Ninguém descobre nada dentro deste trem." Miguel estremeceu. Nunca tinha visto aquele menino antes. Olhou novamente, mas o garoto já voltava a brincar com um baralho velho, como se não tivesse dito nada. Enquanto isso, Helena tentava se distrair escrevendo em seu caderno vermelho. Porém, algo estranho acontecia. Cada vez que tentava escrever sobre o futuro encontro com a irmã, sua mão parecia ser guiada a escrever frases que não pensava. Ela queria escrever: "Vou abraçá-la amanhã",
mas quando olhou para o papel estava escrito: "Não haverá amanhã neste caminho." Assustada, fechou o caderno com força. Olhou ao redor para ver se alguém a observava. Foi então que notou o padre Samuel encarando-a, como se soubesse exatamente o que ela tinha escrito. Ele não disse nada, apenas levou o dedo enrugado aos lábios, pedindo silêncio. Helena sentiu o coração acelerar. Como ele poderia saber? Padre Samuel mantinha os olhos fixos no corredor. Rezava baixinho, mas sua mente estava longe das palavras. Dentro de seu baú de madeira não havia livros, nem relíquias sagradas, mas um diário antigo, com registros sobre outro trem desaparecido quase 50 anos antes. Naquele desastre esquecido, ninguém sobreviveu. Oficialmente, a ferrovia dizia que nunca existiu. Mas o padre sabia a verdade. Tinha lido confissões, testemunhos e até relatos de sobreviventes que juravam ter visto o trem sumir no ar, engolido pela noite. Ele jamais contara a ninguém, pois acreditava que a simples menção atraía a maldição. Ainda assim, trazia o diário consigo. Não queria repetir o erro de seus antecessores, que ocultaram tudo, mas também não sabia se deveria revelar ali, naquela noite. Enquanto hesitava, ouviu um sussurro próximo ao ouvido, e não havia ninguém ao lado dele. "Já é tarde, Samuel, tarde demais." O maquinista Álvaro mantinha o trem firme nos trilhos. No entanto, algo inesperado começou a acontecer. Os ponteiros do relógio da cabine pararam de marcar a hora. Primeiro congelaram em 23h29. Depois começaram a girar para trás, sem controle. Álvaro esfregou os olhos, acreditando estar exausto, mas quando olhou novamente, os ponteiros continuavam rodando ao contrário. "Isso não é possível", murmurou ajustando o manete. Tentou chamar o controle da ferrovia pelo rádio, mas tudo que ouvia era estática. Uma voz distante, metálica, chegou a surgir no meio do chiado, repetindo em intervalos: "Retorne! Retorne! Retorne!" Assustado, desligou o aparelho. Não queria que a equipe soubesse do pânico que começava a tomar conta dele. No vagão 3, a senhora idosa que Miguel observara antes continuava rezando com o crucifixo. Uma jovem sentada ao seu lado perguntou de onde ela vinha. A resposta foi confusa. "Venho da estação. Sempre venho da estação." A moça franziu a testa. "Sempre? Como assim?" Pressionada, a senhora sorriu com dentes amarelados e acrescentou: "Não se preocupe, querida, logo vai acabar. Logo todos vamos descansar." As palavras soaram como uma promessa, mas também como uma ameaça. Quando perguntaram seu nome, ela apenas respondeu: "Chame-me de passageira." O detalhe perturbador. Quando o bilheteiro passou recolhendo as passagens, ele não pediu a dela. Simplesmente a ignorou como se não existisse. À meia-noite em ponto, o trem entrou em um túnel estreito, cercado por montanhas. Nada fora do comum, exceto pelo tempo que permaneceram dentro dele. Os passageiros começaram a perceber que a travessia estava longa demais. Alguns cochichavam. Não devia durar tanto assim. Já são mais de 15 minutos, mas os minutos se tornaram meia hora. Depois, uma hora inteira. Quando finalmente o trem saiu do túnel, algo estava diferente. A paisagem do lado de fora já não era reconhecível. Não havia vilas, nem campos, nem estradas. Apenas uma vastidão de floresta escura, onde árvores enormes pareciam formar figuras humanas. Helena encostou o rosto na janela e sentiu o coração gelar. Escreveu no caderno sem pensar: o lugar errado, a hora errada. O padre Samuel levantou-se tremendo e gritou: "Não olhem para fora, não olhem!" Seu grito ecoou pelo vagão, causando mais pânico do que alívio. Miguel tentou manter a calma. Aproximou-se de um funcionário e exigiu explicações. O homem pálido respondeu apenas: Eu não sei onde estamos." E acrescentou em voz ainda mais baixa: "O trem não devia estar nesse trilho." Miguel perdeu o fôlego. Como assim, se não era o trilho certo para onde estavam sendo levados? Helena, ao ouvir, fechou os olhos e lembrou-se da frase que escrevera antes da partida: "Nem todo retorno acontece." Dentro dos vagões, o ar parecia mais denso, mais frio. As luzes piscavam e cada estalo dos trilhos soava como um aviso. As crianças choravam, os adultos discutiam. Ninguém sabia se deviam confiar nos funcionários, no maquinista
ou até mesmo no padre. O erro de Miguel, a escrita estranha de Helena, o silêncio pesado do padre Samuel, tudo se misturava em um caos de pressentimentos. Mas o que ninguém sabia é que o maior segredo ainda não havia sido revelado, pois o trem não apenas seguia para um destino incerto. Ele já havia cruzado um limite do qual não haveria retorno. O silêncio que se seguiu à saída do túnel era quase sufocante. O trem cortava a floresta densa, mas ninguém reconhecia aquele lugar. Não havia trilhos mapeados naquela direção. As árvores se curvavam como se tentassem engolir os vagões, e a lua, antes clara, parecia menor, mais distante, quase apagada. Dentro dos vagões, o medo se espalhava. Gritos, orações e choros se misturavam. O bilheteiro, que até então tentava manter uma aparência calma, finalmente confessou: "Eu não sei para onde estamos indo. Nunca fiz esse trajeto antes." As palavras caíram como um golpe. O pânico explodiu. Foi então que o padre Samuel, levantando-se com dificuldade, abriu o baú de madeira diante de todos. Seus olhos estavam marejados e sua voz tremia. "Há algo que precisam saber. Isso já aconteceu antes." Ele ergueu um diário antigo de capa gasta e começou a ler em voz alta. No inverno de 1889, um trem com 132 passageiros partiu de Ravenna del Norte, entrou em um túnel e nunca mais saiu. Famílias choraram, autoridades negaram e a ferrovia destruiu documentos. Mas testemunhas juram que o viram atravessar a noite e desaparecer em florestas que não existem nos mapas. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum vestígio. Um burburinho se espalhou pelo vagão. Helena levou as mãos à boca. Miguel cerrou os punhos, indignado. "Está dizendo que sabiam?" Ele rugiu, encarando o padre. "E nunca nos contaram?" Padre Samuel baixou os olhos. "Eu tentei avisar, mas ninguém acreditaria." A indignação se espalhou como fogo. Foi nesse momento que a senhora idosa do crucifixo começou a rir. Uma risada rouca que gelou a espinha de todos. "Vocês acham que é o primeiro?" disse ela. "Não. Este trem sempre volta para buscar mais." Helena, tremendo, perguntou: "Quem é você?" A velha sorriu, mostrando dentes manchados. "Eu sou só uma passageira, sempre fui." O bilheteiro tentou intervir, mas quando estendeu a mão para ela, recuou assustado. O corpo da velha estava gelado, rígido como pedra. Padre Samuel levantou o crucifixo e gritou: "Você não pertence a este lugar." A mulher apenas inclinou a cabeça e respondeu: "Nem vocês." E em um piscar de olhos, desapareceu do banco, deixando apenas o crucifixo no assento vazio. A traição de Miguel. O caos tomou conta. Enquanto alguns passageiros choravam, outros gritavam em desespero, Miguel fez algo inesperado. Pegou a pasta de couro que continha seus documentos falsificados e jogou pela janela do trem. Helena, que observava, perguntou: "Por que fez isso?" Ele respondeu com um olhar duro: "Porque se este trem nunca chegar, prefiro que minhas mentiras morram comigo." Mas não era toda a verdade. Poucos minutos depois, Helena viu Miguel escondendo um envelope no bolso do sobretudo. Ele não jogara tudo fora. Quando o confrontou, Miguel perdeu a calma. "Você não entende. Minha filha depende disso. Eu não posso perder." Helena retrucou, a voz firme apesar do medo. "Mas já perdeu, Miguel. Todos nós perdemos." O olhar dele se encheu de raiva, mas também de vergonha. Enquanto isso, o caderno vermelho de Helena parecia ganhar vida própria. Mesmo fechado, as páginas se moviam com o vento inexistente. Ela abriu e leu horrorizada frases que jamais escrevera. "Miguel trairá." O padre já sabia. E o maquinista não é quem parece ser. Arrepios percorreram sua pele. Olhou para o maquinista à distância e percebeu algo. Álvaro, que deveria estar na cabine, caminhava pelo corredor do vagão. Mas se ele estava ali, quem conduzia o trem? Helena se levantou apavorada. "Álvaro, você deveria estar na cabine." O homem a encarou, o rosto sombrio. "Eu nunca estive na cabine." O choque foi imediato. Os passageiros olharam ao redor sem entender. "Como assim?" gritou um deles. "Quem está dirigindo esse trem?" Álvaro sorriu,
um sorriso estranho, frio. Este trem não precisa de condutor. Ele sabe o caminho. Sempre soube. Padre Samuel ergueu o diário e, virando uma das páginas, leu em voz alta. Entre os desaparecidos de 1889 estava o maquinista Álvaro Ferreira. Todos olharam para ele. A descrição batia exatamente com o homem diante deles. Helena recuou, o coração disparado. Isso é impossível. O que é isso? Clara perguntou, a voz embargada. Quem é esse homem? Helena tentou tomar os papéis de suas mãos. Basta, não é hora de mexer nisso. Mas Miguel foi mais rápido e agarrou outro documento. Uma certidão com nomes rasurados. Seu olhar se fixou em uma palavra destacada em vermelho. Irmandade, leu em voz alta. Que diabos significa isso? Helena perdeu o controle. Significa que vocês são alvos, que desde o dia em que nasceram foram marcados. As palavras ecoaram pelo quarto. Clara deixou a foto cair, seus olhos arregalados. Alvos. Seu pai se envolveu com uma irmandade secreta, explicou Helena, quase em desespero. Ele acreditava que poderia mudar as coisas por dentro, mas acabou traindo pessoas perigosas. Quando percebeu o erro, já era tarde demais. Miguel cerrou os punhos. E você nos escondeu isso. Nos manteve como peões nesse jogo sem que soubéssemos. Helena gritou de volta. Eu os mantive vivos. Se eu tivesse falado antes, vocês teriam corrido atrás da verdade e seriam mortos como ele quase foi. Clara, abalada, sentiu um turbilhão de emoções. Raiva, tristeza, medo. Mas, acima de tudo, um desejo de não ser mais manipulada. Chega, disse firme. Eu não vou viver como prisioneira de segredos. Se há uma verdade a ser descoberta, eu mesma vou atrás dela. Miguel hesitou, dividido entre a revolta e a preocupação. Clara, e se isso nos colocar em risco real? Ela o encarou, lágrimas escorrendo, mas sua voz era de aço. O risco maior é viver sem saber quem realmente somos. Helena tentou segurá-la pelo braço, desesperada. Não faça isso. Se seguir esse caminho, não haverá volta. Mas Clara se soltou, determinada. Então, que não haja volta. O confronto culminou em uma ruptura irreversível. Clara saiu batendo a porta, enquanto Miguel permaneceu paralisado entre o desejo de apoiar a irmã e o medo das palavras de Helena. Helena, sozinha no meio da sala, caiu de joelhos. O choro contido finalmente transbordou. Ela sabia que perdera o pouco de controle que ainda tinha sobre aquela história. E no silêncio que se seguiu, a caixa aberta no chão parecia irradiar um presságio. Dali em diante, nada mais seria igual. A noite estava fria quando Clara caminhou pelas ruas desertas, o coração disparado e a mente em turbilhão. Cada passo parecia conduzi-la mais fundo em um labirinto do qual não haveria retorno. Atrás dela, a vida de ilusões cuidadosamente construída por Helena desmoronava, e diante um abismo de incertezas se abria. Miguel, incapaz de deixá-la sozinha, a alcançou alguns quarteirões adiante. Clara, espera, disse, ofegante. Não podemos simplesmente correr atrás de sombras. Clara se virou, os olhos marejados, mas firmes. Não são sombras, Miguel. São respostas. Prefiro me perder tentando encontrá-las do que viver para sempre numa mentira. Os dois seguiram juntos, até um endereço rabiscado em um dos documentos retirados da caixa. Um galpão abandonado na periferia da cidade, onde, segundo os papéis, a Irmandade se reunira no passado. A porta enferrujada rangeu ao ser empurrada. O ar ali dentro tinha cheiro de mofo e ferro oxidado. No entanto, não estava vazio. Uma figura emergiu da escuridão. Um homem de meia idade, rosto marcado pelo tempo, mas com olhos que ardiam de intensidade. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Ela o reconheceu de imediato, não por lembrança, mas por instinto. Era o homem das fotos. Seu pai. Finalmente, disse ele, a voz grave ecoando pelo espaço. Vocês vieram até mim. Miguel, incrédulo, deu um passo à frente. Então é verdade. Você está vivo. O homem assentiu. Vivo, mas não livre. A Irmandade nunca me deixou. Clara, com raiva e lágrimas contidas, encarou-o. Por quê? Por que nos abandonou?
Ele se aproximou lentamente para salvá-los. Eu me tornei inimigo deles quando recusei um pacto. Se ficassem comigo, vocês seriam sacrificados. A palavra caiu como uma lâmina. Sacrificados. Sacrificados? Miguel repetiu, quase sem voz. O pai suspirou. Vocês não entendem. A Irmandade não é apenas um grupo. É um juramento de sangue que passa por gerações. Vocês nasceram marcados. Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Então, tudo o que Helena dizia era verdade. O homem baixou os olhos. Helena foi a única que tentou protegê-los quando eu não pude. Mas até ela guarda segredos que vocês não imaginam. Clara, tomada pelo desespero, gritou: "Chega de enigmas! Queremos a verdade!" Ele respirou fundo e finalmente disse: "Vocês não são filhos do mesmo sangue." O chão pareceu desaparecer sob seus pés. "O quê?" Miguel murmurou, como se o ar tivesse sumido. O pai continuou: "Clara é minha filha. Mas Miguel pertence a eles." A revelação caiu como um raio. Miguel recuou, o rosto branco como cera. "Isso é mentira." "É a verdade", insistiu o homem. "Você foi entregue a nós quando bebê, parte de um pacto. Eu e Helena conseguimos tirá-lo, mas o selo já estava em você." Clara olhou para o irmão, ou talvez não irmão, com o coração em pedaços. "Não, isso não pode ser." De repente, o símbolo visto nas fotos, a marca circular com linhas cruzadas, brilhou na memória dela. Clara se lembrou das vezes em que Miguel tinha pesadelos do jeito que ele despertava em sobressaltos, como se algo o chamasse. Miguel caiu de joelhos, o corpo tremendo. Eu sempre senti como se não pertencesse." O pai se aproximou dele, tentando tocá-lo. "Filho ou não, lute contra isso. Você ainda tem escolha." Mas antes que pudesse dizer mais, Helena entrou às pressas no galpão. O desespero em seu rosto mostrava que já sabia o que estava acontecendo. Gritou correndo até Miguel: "Não o escutem. A verdade é mais cruel do que imaginam." Clara virou-se para ela enfurecida. "Mais cruel do que isso? Ele acabou de dizer que Miguel nunca foi meu irmão." Helena, em lágrimas, confessou: "Eu troquei os documentos, alterei as histórias. Fiz de tudo para que vocês acreditassem ser uma família, porque era a única forma de mantê-los unidos e vivos." A confissão não trouxe alívio, apenas mais caos. Agora ninguém sabia qual verdade acreditar. "Não." Álvaro inclinou a cabeça, como quem confirmava a acusação. "É impossível, mas é verdade." O vagão inteiro caiu em um silêncio sepulcral. Miguel, tomado pela raiva, avançou sobre Álvaro e tentou agarrá-lo pelo colarinho. Mas ao tocá-lo, sua mão atravessou o corpo do homem como se fosse fumaça. Miguel caiu no chão gritando. Álvaro olhou para todos e disse calmamente: "Vocês nunca deviam ter embarcado." As luzes do vagão se apagaram por alguns segundos. Quando acenderam novamente, metade dos bancos estava vazia. Passageiros inteiros haviam desaparecido sem deixar rastros. Helena gritou. Padre Samuel caiu de joelhos, rezando desesperado. Miguel bateu contra as paredes, chamando pela filha, mesmo sabendo que ela não estava ali. A descoberta estava feita. O maquinista era um morto. O trem não era apenas um meio de transporte. Era uma travessia, e ninguém sabia ainda para onde estava sendo levado. O silêncio que pairava sobre a pequena casa de Helena era pesado demais para ser ignorado. Na noite anterior, a revelação havia despedaçado a frágil rede de segredos que ainda os mantinha unidos. Clara descobrira que não apenas seu pai estava vivo, mas que ele vivera todos aqueles anos na mesma cidade, escondido sob outro nome, ajudado justamente por Helena, a mulher que sempre dissera cuidar dela como uma mãe. Naquela manhã, Clara não conseguiu olhar para Helena da mesma forma. O café esfriava na mesa, intocado, e os olhos dela pareciam fitar o vazio. Miguel, sempre observador, notava os tremores sutis nas mãos da irmã. Ele queria falar, mas o peso do que haviam descoberto o fazia hesitar. "Por que você não contou?" Clara finalmente perguntou, sua voz rouca, quase um sussurro, mas carregada de mágoa. Helena suspirou fundo. Seus olhos úmidos procuraram os de Clara,
mas ela não conseguiu sustentar o olhar, porque a verdade não traria paz, traria destruição. A frase enigmática fez o coração de Clara disparar. Destruição? O que mais poderia estar escondido? A tensão explodiu quando Miguel bateu a mão na mesa, assustando as duas. Já basta de meias palavras. Sempre fomos tratados como se fôssemos crianças incapazes de lidar com a realidade. Mas nós merecemos saber tudo. Helena, assustada, tentou conter o ímpeto dele. Miguel, você não entende? Então me faça entender. Ele interrompeu, a raiva misturada ao desespero. Você nos enganou, nos fez acreditar em uma vida inteira de mentiras. Clara, que até então mantinha-se contida, deixou que as lágrimas corressem. Você me fez amar e confiar em você como a única família que me restava. E agora descubro que você era o elo com ele, com aquele que me abandonou. Helena não respondeu de imediato. O silêncio foi mais doloroso do que qualquer palavra. Quando finalmente falou, sua voz estava trêmula. O que vocês não sabem é que ele não os abandonou por escolha. A frase incendiou a sala. Clara se levantou de repente, sua cadeira arrastando pelo chão de madeira. Não tente justificar o injustificável. Helena se ergueu também, desta vez com firmeza, encarando-a. Você acha que foi fácil para mim esconder isso de vocês? A cada noite eu me perguntava se estava fazendo a coisa certa. Mas juro que se soubessem antes, talvez não estivessem vivos agora. A confissão caiu como uma bomba. Vivos? Clara e Miguel trocaram um olhar assustado. Do que você está falando? Miguel perguntou, sua voz agora tomada pelo medo. Helena respirou fundo, hesitando antes de continuar. Há pessoas que não querem que vocês descubram quem realmente são. Pessoas perigosas. Clara sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. E você está dizendo que meu pai, que ele está envolvido nisso? Helena desviou o olhar. Ele fez escolhas terríveis, escolhas que o colocaram contra gente poderosa. Eu tentei protegê-los da herança dessas escolhas. De repente, Clara percebeu algo estranho no canto da sala. Uma caixa de madeira fechada por um cadeado. Sempre estivera lá, mas nunca dera importância. Agora parecia um símbolo físico de tudo que era mantido escondido. O que há ali? Perguntou, apontando para a caixa. Helena empalideceu. Não mexa nisso. Era a pior coisa que poderia ter dito. Clara, determinada, correu até a caixa enquanto Miguel tentava segurá-la. Mas já era tarde. Com um chute, Clara quebrou o cadeado enferrujado. A tampa se abriu, revelando documentos envelhecidos, fotos antigas e uma arma envolta em um pano gasto. O choque estampou o rosto de todos. Clara pegou uma das fotos. Era ela, ainda bebê, nos braços de um homem que não conhecia. Ao fundo, um símbolo pintado na parede. Uma marca circular com linhas cruzadas, quase ritualística. No meio da confusão, Miguel ergueu o rosto. Seus olhos, antes cheios de fragilidade, agora ardiam com uma estranha intensidade. Talvez eu nunca tenha tido escolha. Talvez eu pertença a eles desde o começo. Clara tentou segurá-lo. Não! Você é meu irmão, não importa o que digam. Ele a encarou com ternura e dor. Você sempre foi minha âncora, Clara, mas algumas correntes são pesadas demais para serem quebradas. O pai tentou intervir, mas foi tarde. Miguel, tomado por uma força que parecia vir de dentro, desferiu um golpe contra ele, arremessando-o ao chão. A marca, o símbolo da Irmandade, começava a se formar em seu braço, queimando como fogo. Helena gritou, mas nada pôde deter. Miguel já não era apenas Miguel. No caos que se seguiu, Clara fez a escolha mais dolorosa de sua vida. Pegou a arma que estava na caixa e a apontou para o irmão. Me perdoa, sussurrou, lágrimas caindo em seu rosto. Eu não vou deixar que eles te levem. Miguel sorriu tristemente. Talvez seja o único jeito. Um disparo ecoou pelo galpão. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Helena caiu ao lado do corpo de Miguel, soluçando. O pai, ferido, arrastou-se até Clara, mas ela se afastou, perdida em um vazio que nada preencheria. Sem forças, Clara caiu de joelhos. Mas quando olhou para o chão, percebeu algo que a fez gelar. O sangue de Miguel formava o mesmo símbolo da Irmandade, como se até a morte dele estivesse marcada por aquele pacto.
Helena, em prantos, murmurou: "Não há como fugir. O sangue sempre encontra um caminho." Clara ergueu os olhos com uma mistura de dor e fúria. Naquele instante entendeu. A luta nunca fora apenas de Miguel, mas dela também. E agora, sem ele, ela era a última peça do jogo. O pai, com a voz fraca, disse: "Eles vão vir atrás de você agora." Clara, limpando as lágrimas, encarou a escuridão do galpão, o olhar endurecido, quase vingativo, e respondeu, numa frase que ecoaria para sempre: "Então que venham, porque eu não vou mais fugir da verdade." E assim, a história do trem que partiu cheio de passageiros e nunca mais foi visto chega ao fim. Mas, na verdade, esse é apenas o começo de muitas outras perguntas que ainda ecoam no silêncio da noite. O que realmente aconteceu com aquelas vidas? O destino delas foi selado por escolhas humanas ou por algo muito maior, além da nossa compreensão? Talvez nunca saibamos a resposta completa, mas é justamente esse mistério que nos prende, que nos envolve, que nos faz sentir que estamos diante de algo que vai além da simples realidade. Aqui no canal Fatos e Lendas, cada episódio é como um segredo sussurrado no escuro, uma história que atravessa o tempo e se recusa a ser esquecida. Você acabou de ouvir uma dessas histórias, e eu tenho certeza de que, em algum ponto, ela mexeu com você. Seja pela dor, pela dúvida, pela revelação ou pela sensação de que existe algo mais, escondido entre as linhas do destino. E se essa história já foi capaz de tocar você tão profundamente, imagine o que ainda está por vir. As próximas narrativas que vamos trazer serão tão ou mais impactantes, carregadas de suspense, mistério e reviravoltas que você nunca imaginaria. Então, se você gosta de mergulhar em relatos que misturam o real e o inexplicável, se deseja conhecer segredos guardados como se fossem confidências noturnas, não deixe de se inscrever no canal Fatos e Lendas. Ative o sininho, porque aqui cada vídeo é uma porta aberta para o desconhecido. E lembre-se, no mundo dos segredos, nada é apenas coincidência. O que está escondido sempre encontra uma forma de vir à tona. Inscreva-se agora, acompanhe os próximos episódios e venha descobrir conosco o que existe além da vida.